Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, um bom dia para todos. Eu venho deixar uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de 1 Timóteo, aliás, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, que fala: exortação à constância. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. E aqui no versículo 11 fala: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém, amados? Aí aqui eu vou ler essa outra palavra que fala no 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que protege o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça e a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o 24 fala: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar, sofredor, Aí no versículo 25 ainda fala: instruindo com mansidão os que resistem a ver, porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Essa aqui é uma carta que Deus escreveu, é uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, que ele ganhou na fé. Ele ganhou esse jovem em uma viagem que ele fez. Ele foi a esse lugar, essa cidade, conheceu Timóteo e ali pregou o evangelho e ganhou ele. E ele, para Paulo, era como se fosse um filho na fé, né? Ele tinha uma estima, tinha um carinho, um amor muito grande por Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, né? E essas cartas que está se referindo aos pastores da igreja. Sobre seitas e heresias também nós vamos falar, bater com muita força em cima dessa questão, porque era o que Paulo combatia aqui. Em uma das suas cartas, Paulo falava fortemente no primeiro livro de Timóteo, você vai ver, Paulo batia muito de frente com esse tipo de coisa, e ele pregava o evangelho de Cristo, a verdade que liberta, né? E aqui nós vamos fazer um comentário em cima dessa palavra e ver o que nós descobrimos aqui a respeito do que a Bíblia fala sobre seitas e heresias. Eu estudei um pouco, para descobrir, para trazer para os irmãos esse estudo. É um estudo bem profundo mesmo, assim. São muitas questões. Eu fiz um resumo e trouxe algumas instruções, algum ensinamento. Um pouco, Seitas e heresias. Heresias do latim ou hereses no grego, escolha ou opção, é a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressuponham um sistema doutrinal organizados ou ortodoxo. Neste assunto veremos o que é heresias e seitas implantadas no cristianismo. Veremos como essa palavra é aplicada na Bíblia e veremos também como as seitas e heresias são introduzidas em muitas igrejas.
Então, no assunto de hoje, falaremos sobre seitas e heresias implantadas na igreja e o que a Bíblia diz sobre heresias. No Novo Testamento encontramos muitas vezes o uso da palavra heresias, porém aplicado em contexto diferente, assim derivado do significado original, escolha. A palavra heresia passou a designar alguns conceitos mais específicos. De modo geral, todas as aplicações da palavra heresias no Novo Testamento têm em comum um sentido que denota partido ou sectorismo. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus, Atos capítulo 5, versículo 17, e os fariseus em Atos 15, 5 e Atos 26, 5, os cristãos em Atos 24, 5 e 28, 22. Os irmãos vão acompanhando aí. Neste exemplo, a palavra heresias está sendo utilizada para designar um modo de pensar sustentado por um grupo religioso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, em 1 Coríntios 11, 19, o apóstolo Paulo aplica a palavra heresias para se referir a partir dos que aparecem no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Esse tipo de comportamento foi reputado pelo apóstolo como uma obra da carne. Escrevendo a Tito, Paulo faz uma advertência sobre esse tipo de pessoas fica fazendo facções, né, tais divisões dentro da igreja, dizendo que depois do admoestado 2 vezes a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa deve ser evitada, pois é perversa. Veja, ao homem herege depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, 10, 11. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, aplica a palavra heresia para se referir ao desvio da doutrina do verdadeiro evangelho, ou seja, onde ocorre a negação dos verdadeiros bíblicas revelada em 2 Pedro 2,10, amados. Antes de entrar nos tópicos, é de uma suma importância entendermos quem foi o maior influenciador das seitas e heresias que está atualmente dentro das igrejas, né? Kennedy Reagan, o maior influenciador das heresias no Brasil e no mundo. Ele está falando aqui que heresia é a pessoa distorcer a palavra de Deus, né? E é um pecado. A Bíblia diz, ai daquele que aumentar ou tirar um tio dessa palavra. Vai pagar, né? Vai prestar conta a Deus, né? Vai arcar com isso. A palavra de Deus é algo muito sério. Nós não podemos nem aumentar nem diminuir. Temos que falar só o que ela é, só o conteúdo que está escrito aqui, nada mais. E aqui, esses homens aqui, eles inventaram, eles caluniaram, porque foram instrumento do diabo. Todos esses homens aqui que a gente vai falar agora, eles foram o cavalo do diabo. O diabo usou ele para distorcer a palavra de Deus, porque o diabo ele já foi um anjo de luz, então ele conhece muito bem a palavra de Deus e ele usa esse tipo de coisa para enganar o homem, né? Para enganar o homem. Aí aqui fala, Kennedy Reagan nasceu em 20 de agosto de 1917 e morreu em 2003, criador do movimento Palavra da Fé. Esse movimento influenciou principalmente as igrejas neopentecostais e muitos pentecostais. Para você terem uma ideia, Reagan afirmou ter visto Jesus em uma forma física 8 vezes em seu livro chamado Autoridade do Crente. Conta que ele teve uma conversa com Jesus durante 1 hora
em meio a visões durante o diálogo, tiveram uma interferência de um demônio em forma de um macaco que atrapalhava a sua conversa, em que ele dizia ser Jesus Cristo durante a sua conversa. Ele percebeu que Jesus não fazia nada a respeito do demônio. Foi quando Reagan expulsou o demônio e perguntou a Jesus por que ele não teve a atitude de expulsar. Então, o que seria Jesus? Respondeu: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia eu não poderia ter tomado, ele quis dizer. Esse relato está na página 26 e 27 desse livro, onde claramente declara a não autoridade de Cristo sobre os demônios, sobre os principados e potestades. A seguir veremos algumas heresias que Kennedy Reagan influenciou nas igrejas do Brasil. Teologia positivista. Essa heresia ensina que nós cristãos sempre devemos ter pensamento positivo e declarar, decretar e determinar a bênção em nossas vidas, e que o cristão não pode aceitar coisas negativas em sua vida, como se Deus não pudesse criar o mal temporal. O exemplo de Jó, né? A Bíblia não diz que Deus permitiu que um mal entrasse na vida de Jó. Então, aqui, esse homem aqui está dizendo que o crente não passa por esse tipo de coisa. Então, ele está contradizendo, ele está contra a palavra de Deus, porque a própria palavra fala de Jó, que era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. E Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, né? Então, quem é o homem, né? Para querer distorcer a palavra de Deus, né? Não pode. Aí fala que Jó 1,12, Deus permitiu Satanás tocar em Jó e Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. João 16:33. Quem acredita nessa heresia não acredita que Deus determina, declara e elege, pois não entende que só Deus tem esse poder. Assim eles tiram a soberania de Deus. Teologia da prosperidade. Ela basicamente resume a teologia positivista, em que o cristão tem que ser próspero financeiramente, usando como base o texto de Gênesis 26, 12 e 13, como também livre de doenças, usando como base o texto de Isaías 53, 45. Eles também acreditam que os cristãos também devem exigir os seus direitos perante Deus, fazendo assim do Evangelho de Cristo como moeda de troca para pedir dinheiro aos crentes, e insinuando que o poder que o pobre está no pecado e o rico na bênção, né? Essa igreja é a universal do reino de Deus, ela por muitas vezes chegando até a amaldiçoar os fiéis que não contribuem, mas nós sabemos que Deus não obriga ninguém, nós sabemos que Deus não obriga ninguém a nada. Não é por força nem por violência, mas é por amor. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem por violência, né? Você dá o dízimo, por quê? Porque você quer ser abençoado, e é a primícia, né? E é bíblico. Você dá a oferta por quê? Porque você quer dar. Ninguém é obrigado a nada, né? Inclusive até dentro da igreja, Deus não obriga ninguém a nada. Mas quando você faz uma escolha, você tem que ser fiel até o fim. Se você escolheu estar com o Senhor Jesus, permaneça fiel até o fim. É isso que Deus quer falar. Como identificar seitas e heresias? Todas seitas e heresia vêm acompanhada de um falso profeta que se baseiam em suas revelações pessoais, que supostamente tiveram com a Trindade, com anjos. Eles nunca vão se basear no evangelho verdadeiro, pois está escrito: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu
Vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Então, todas essas pessoas que são participantes de seitas e heresia, ela não tem base bíblica, ela não aponta a Bíblia como regra de fé. Ela aponta que viu um anjo, teve uma revelação, que viu um vulto, uma linha de pensamento. Então, ela nunca aponta a palavra de Deus, mas ela distorce a palavra de Deus. Ela faz as coisas tudo humanamente, né? Tudo na ótica humana. Não somente isso, como também sabemos, não somente isso, como também sabemos, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. O diabo ele pode se transfigurar num anjo de luz para enganar, né? Como eu ouvi um testemunho outrora, que uma senhora, uma irmã da igreja, ela só queria viver dentro de casa. E o pastor perguntou para ela, irmã, por que a irmã não apareceu mais na igreja? Nós estamos sentindo falta de você. Ela disse, porque um anjo me apareceu e agora esse anjo vem toda tarde conversar comigo, disse que não precisava ir para a igreja. Aí o pastor, conhecendo a palavra de Deus e sabendo que esse negócio estava errado, né? Desse anjo, dessas coisas, porque a gente quando conhece a palavra de Deus não fica enganado com essas coisas não. Falou que quando esse anjo aparecer, você chame ele para cantar um hino da harpa, um hino de sangue, pergunte do céu para ele. Pois o anjo apareceu, segundo essa irmã, quando esse bendito desse anjo apareceu, que não era um anjo, era um demônio disfarçado, apareceu, ela foi perguntar do céu, foi perguntar do sangue de Jesus, ele explodiu na frente dela e foi embora, não apareceu mais. Então, por aí a gente vê, né, esse tipo de coisa que o diabo faz, né, para enganar o povo. Aí aqui fala, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais seja conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14, 15. Até aqui vemos que tudo que é vento de doutrina, ensinando que alguns ser espiritual disse ou aquilo, devemos ignorar, pois procede do diabo. Veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, 14. Dito isto, chegamos à parte final desse estudo e citaremos alguns exemplos de seitas influenciadas por demônios que contradizem o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Testemunha de Jeová. Charles Russell funda o grupo em 1872 ao romper com a Igreja Adventista. No princípio chama-se a Torre de Vigia. Posteriormente, a aurora do milênio, adotando em 1931 o nome Testemunho de Jeová. A doutrina dos testemunhos é apocalíptica e anunciaram o fim dos tempos. Em 1914, eles anunciou que o mundo ia se acabar e nunca se acabou. 1925 também não. 1976 e 1984. Só quem sabe o dia e a hora é Deus, né? A Bíblia diz só quem sabe o dia e a hora não é Jesus, não é nós, não é ninguém. Só quem sabe o dia e a hora só pertence a Deus. Só o próprio Deus é quem sabe. Então, quem são esses homens para querer saber o dia, né, que o mundo vai acabar ou que Jesus vai vir? Só quem sabe é o próprio Deus. Então, aqui eles estavam mentindo, isso aqui é uma seita. Eles não acreditam na divindade de Jesus, os testemunhos de Jeová, e rejeitam a imortalidade da alma, né? Desde o seu nascimento tiveram problemas em diversos países por negarem-se a aceitar deveres cívicos e sociais, assim como eles não aceitaram a transfusão de sangue
mantenham-se isolados da sociedade e, para isso, possuem uma intensa lista de proibição para os seus adébitos, né? Você vê que isso é coisa do diabo, né? Eles são exclusivistas, né? Para eles é só eles que vai para o céu, só eles é o melhor. Eles não se unem, né? Eles praticam divisão. Os mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Mormon, foi criada em 1823. John F. Smith, nos Estados Unidos. Segundo Smith, em um dia lhe apareceu um anjo, tá vendo? Outro anjo, chamado Marrone. Na Bíblia não fala desse anjo, não. Marrone, que lhe revelou a verdadeira história de Deus. O livro de Mormon resume sua principal doutrina, a qual é bastante confusa. Desde um princípio, os mormons tiveram problema com a sociedade por aceitar a poligamia, que é casar com várias mulheres, né? Um homem pode ter, eles já tiveram 70 mulheres, né? Tem várias mulheres. Poligamia e considerar a raça negra como inferior, né? Os muçulmanos. No dia 8 de julho de 1632 depois de Cristo, é a data provável da morte de Maomé, considerado por islamismo como o último profeta de Deus de Abraão, nascido em Meca. Maomé foi um mercador que realizou longas viagens a trabalho. Ele tinha hábito de se retirar para meditar nos montes, perto de Meca. Conta a história que em 610, quando estava com 40 anos, Maomé recebeu a visita de um anjo, Gabriel. Durante um retiro espiritual, o anjo lhe ordenou que recitasse versos divinos e disse que Deus o havia escolhido como o último profeta da humanidade após a sua morte. E esses versos foram reunidos integrados ao Corão, o livro sagrado do islamismo. Tudo mentira, né? Porque o profeta principal, o primeiro e o último profeta principal da Bíblia é o Senhor Jesus. Profeta, Deus, Senhor, majestade, Jesus é tudo, né? Não o homem, aqui ele está intitulando o homem. O Espiritismo. A origem desse movimento remove-se no lar dos irmãos Fox, que em 1848 expressaram que se comunicavam com espíritos mortos. Mas a grande figura que dara a transcendência corrente foi Allan Kardec, que publicou o livro como o Livro dos Espíritas, né? Publicou o livro como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina expressa que a pessoa consta de 3 elementos: o corpo material, a alma e o cordão, que une-os em 2, que pode ser visto nas sessões espíritas, através dos médios. Entre todos esses heresias, existe os Anadon, Maicon, Igreja Cientologia, Escola do Quarto Caminho, Gnosticismo, Remessente, Maçonaria, Meditações, Transcendental, Missões da Luz, Divina, tudo isso é seita que eu estou falando. Meninos de Deus, Nova Era, Saibaba, seitas satânicas, seitas ufonistas e silaísmo, né? Tudo isso é seita. Adventista, eles pregam o Velho Testamento, eles creem no exclusivismo. Não creem na imortalidade da alma, nem no tratamento, nenhum tormento eterno. Negam a existência de Cristo antes do seu nascimento. Em Belém, eles acham que Cristo já existe corporalmente antes de encarnar no ventre da Virgem Maria. Eles acham que
que os outros da igreja, a igreja do Senhor e aceita, só eles são remanescentes. Eles acham que as outras igrejas aceitem, só eles estão certos. Geralmente toda seita e todo satanista, eles acham isso, que só eles estão certos, ele não escuta ninguém. Só eles estão certos e todos estão errados. Só eles vão para o céu e ninguém mais. Então eles são assim. Eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel, que apareceu no Antigo Testamento. Isso é o que os adventistas falam, né? Jesus não é um anjo Miguel, coisa nenhuma. Isso aqui tá fora da Bíblia. Esses ensinamentos aqui tá fora da Bíblia. São ensinamentos de homem, ensinamentos demoníacos, do diabo. E a igreja precisa saber para combater isso aí. Era o que Paulo estava fazendo aqui nessa carta aqui, que vamos ler logo mais. Eles falam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, ou seja, eles dizem que Jesus tinha pecado. Tá vendo os adventistas o que é que falam? Ellen White, desde cedo, ela começa a reivindicar ser uma profetisa do porte de Deus e que recebia de Deus revelações autoritárias, e os seus seguidores a reconheceu como sendo de fato a profetisa. Ela revelou, essas revelações de Ellen White foram publicadas na forma de livros e outros escritos e contribuíram em muito para a formação de doutrinas do adventista e para a expansão da igreja. Ela posteriormente e o seu marido disseminaram amplamente os ensinos proféticos e doutrinários por meio das revistas e livros. Ensinaram tudo errado, né? Tudo errado. Fazendo uma revisão de tudo que a gente leu, né? Um resumo desse assunto, o testemunho de Jeová, o que é que eles falam? Eles não acreditam na divindade de Jesus, eles rejeitam a imortalidade, não aceitam a transfusão de sangue, eles são exclusivistas, não acreditam em Jesus como Filho de Deus, diz que ele é um profeta e o Espírito Santo para eles é uma força. É o que o testemunho de Jeová fala, essa seita. Os mormons não aceitam raca, negro, né? Eles são preconceituosos, eles não aceitam negro. Eles aceitam a poligamia, que é casamento com muitas mulheres, né? Poligamia é algo imaginário. A poligamia é ter mais de uma esposa ou uma mulher. Dois presidentes da seita teve mais de 70 esposas. Brigham Hyde, ele se baseava em Adão para procriação e multiplicação. Então, assim, eles pregam tudo errado, né? Falam tudo errado para distorcer, para confundir a mente do homem. É isso que Satanás quer, ele quer confundir. Mas a gente estando fundamentado na palavra de Deus, que Paulo não caía nesse tipo de coisa aqui, nunca. Paulo lia bastante a palavra de Deus. Não veio como criador, não veio como criador e criado. Ele não crê em Jesus. Aí aqui fala, 1 Coríntios 7, Cristo só tem uma só igreja. 1 Timóteo 3, marido de uma só mulher. Então a Bíblia fala que nós devemos ter só um esposo, porque está simbolizando nós somos a igreja de Cristo e Cristo é o Senhor que vem buscar a sua igreja, é a sua noiva. Poligamia é uma deturpação, é um desvio de projeto original de Deus. Monogamia é isso aí que está certo. Monogamia é o homem e a mulher. É isso que nós temos que viver. Amém. Glória a Deus. Adventista prega o Velho Testamento, a lei. Eles creem no exclusivismo. A mesma teoria. Eles não comem carne de porco, não têm certeza da salvação. Quem morre está num sono, mas a Bíblia diz ao contrário. Mateus 10, 28, né? Vocês vão lendo aí. Não tem mais os que matam o corpo e não podem, não tem mais os que matam o corpo, mas os que matam a alma. Tem mais antes aquele que pode fazer parecer
no inferno tanto a alma como o corpo, né? Aqui está combatendo, essa palavra aqui está combatendo o que os adventistas falam, porque eles pregam que quando a gente morre, a gente fica dormindo. A Bíblia diz que quando morre, segue-se ao juízo, vai comparecer diante de Deus. Eclesiastes 2:7, antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então a gente voltamos para Deus. Deus fala do rico e de Lázaro e conta isso. Deus nos revela o que vem depois da morte, segue-se ao juízo. Lucas 16:20. Depois que a gente morre, segue-se ao juízo. Para eles, só eles vão para o céu e os outros não, os adventistas. Não creem no inferno eterno. Creem que Jesus é o anjo Miguel, né? Então tudo isso assim está tudo errado. E o espiritismo ele crê na reencarnação. A Bíblia condena esse tipo de coisa. Morreu, a gente só tem uma vida, morreu já era. Hebreus 9:27. Morreu, segue-se ao juízo, já era. E eles fazem caridade para enganar, para dizer que vai para o céu através das caridades. Comunicação com mortos, eles se comunicam com mortos, né? E a Bíblia condena esse tipo de coisa também. Revelações dadas por Espírito. O Espiritismo foi criado por 3 mulheres, né? Que começou a ver os objetos se mover na casa dela, e aí foi crescendo essa teoria, né? Começou pelas crianças, depois veio para essa mulher, e por aí foi crescendo, objetos se mexendo. As revelações dele veio através de espíritos, que são demônios, né? Agora aqui nós vamos entrar na Bíblia e ver o que Paulo fala a respeito de tudo isso, né? Aqui Paulo está falando com o jovem Timóteo, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, né? Aí aqui nós vamos fazer um comentário em cima da palavra de Deus. Fizemos o estudo das seitas e heresia, agora vamos fazer um comentário. Comentário. Paulo era um missionário. Paulo escreve esta carta para o seu amado filho Timóteo, para se posicionar na obra, ser firme. Paulo, pastor experiente, escrevendo para um pastor novo. Timóteo tinha menos de 40 anos, ele tinha entre 36 e 37 anos, os estudiosos falam, ele tinha menos de 40 anos. Na segunda carta de Paulo, diferente da primeira carta, ele não tinha liberdade como na primeira, onde recebia pessoas e discipulava pessoas. Agora ele está preso numa masmorra. Então Paulo estava preso quando ele escreveu, conforme os estudiosos,